Olá, continuando com o que eu vinha falando no vídeo anterior, antes de falar sobre pacotes, que é o principal tópico deste vídeo, eu vou só voltar um pouco para o anterior para falar sobre sobrecarga. No vídeo anterior, ao falar sobre construtores, eu tinha mostrado que a classe horário ela pode ter vários construtores, né? Todos eles são declarados da mesma maneira, com o nome da classe. Né? Eu também poderia mudar um pouquinho aqui, colocar um modificador de visibilidade como public, mas eu vou falar sobre isso depois. Então, todos eles têm eu tenho vários construtores horário aqui dentro e eles têm o mesmo nome, né? Eles não têm tipo de retorno, porque construtor não tem tipo de retorno, mas eles têm listas de parâmetros diferentes. Então, um é vazio, não tem nenhum parâmetro. Um tem dois parâmetros, um número inteiro e uma quantidade de minutos. E o terceiro ele tem três parâmetros. Ele tem a quantidade de horas, a quantidade de minutos e a quantidade de segundos. E apesar de todos esses construtores terem o mesmo nome, Java consegue diferenciar qual a gente está usando, como a gente viu aqui. Né? Deixa eu tirar a parte extra aqui. Java consegue diferenciar o que a gente está usando com base nos argumentos que a gente passa para eles, né? Então aqui tem três. Como tem três, vai usar esse aqui. Aqui, por outro lado, tem dois. Como tem dois, vai usar este aqui. Não tem nenhuma chamada para esse construtor que tem zero argumentos. Até porque não faz muito sentido. Como a gente viu, a visibilidade dos atributos não permite que a gente acesse esses atributos em outro arquivo. Mas aqui tem um outro construtor que eu acabei de fazer, que só tem um parâmetro, que é esse aqui, que ele recebe a quantidade de segundos, e aí calcula hora, minuto e segundo, considerando que essa hora é de um dia só, né? Então é de 0 a 24, para esse horário aqui. E aí guarda nos atributos hora, minuto e segundo. Então, como dá para a gente ver aqui, Java consegue lidar com diversos construtores, contanto que eles tenham listas de parâmetros diferentes. O que isso quer dizer? Ou o número é diferente, ou os tipos são diferentes. Você até pode ter os mesmos tipos, mas eles têm ordens diferentes. O princípio aí é bem razoável. Tem que ser possível diferenciar. Tem que ser possível para Java distinguir qual é a chamada que vai ser executada, a chamada de construtor que vai ser executada para essa expressão new. Né? Então, ele tem que saber dizer, por exemplo, que isso aqui, como isso aqui tem três parâmetros, é sintaticamente possível determinar que o construtor a ser invocado vai ser esse. Nem sempre é o caso. Eu poderia ter construtores que têm o mesmo número de parâmetros, por exemplo, um construtor que tem apenas a hora, mas aí nesse caso eu vou ter problema. Por quê? Porque eu tenho dois construtores que têm a mesma quantidade de parâmetros e os mesmos tipos para esses parâmetros. Aí não dá. Aí Java não sabe, ele já está reclamando aqui. Ó, o próprio Visual Studio Code já está dizendo aqui ó, que tem um construtor duplicado. Porque para Java o que importa são o nome do construtor, claro, né? O construtor tem que ser sempre o mesmo nome, o nome da classe, e a quantidade e os tipos dos parâmetros. Então, isso é para construtores. Só que a gente também pode ter sobrecarga em métodos. Então, aqui eu defini um método a mais que não está sobrecarregado antes de qualquer coisa, né? Só para mostrar. Esse método ele devolve o valor desse horário em segundos. Né? Ele multiplica a hora por 3.600, os minutos por 60 e devolve os segundos do jeito que estão. Então, ele faz isso. E aí, usando esse método, eu criei aqui três outros métodos que são responsáveis por adicionar uma certa quantidade de tempo a esse horário. Né? E notem, tem três métodos com exatamente o mesmo nome, exatamente o mesmo tipo de resultado, mas os parâmetros são diferentes. Aqui a gente tem três inteiros correspondentes a hora, minuto e segundo.
Aqui, por outro lado, ó, a gente tem um horário, né, um objeto do tipo horário, que tem hora, minuto e segundo. Notem que a implementação aqui desse método simplesmente chama a do outro, que nem a gente tinha feito com os construtores, que um só fazia chamar o outro. Quando são construtores que estão chamando um ao outro com o mesmo... Bom, construtores todos têm o mesmo nome, eu ia dizer com o mesmo nome, mas todos têm o mesmo nome. É só usar this, porque todos têm o mesmo nome, né? Para método, a gente tem que deixar claro que a gente está chamando mesmo outro método com o mesmo nome. Né? A sintaxe this, parêntese, argumentos, parêntese, é reservada para construtores que chamam uns aos outros. Então, notem, aqui eu estou chamando outro método chamado adicionar tempo. Está sendo invocado aqui. Só que os argumentos estão sendo passados são os componentes do horário que foi recebido como argumento por este método adicionar tempo aqui. Aqui embaixo a gente tem outro método adicionar tempo, que também só tem um parâmetro, que é um inteiro. Notem que o nome é o mesmo, a quantidade de parâmetros é a mesma, mas Java consegue diferenciar. Por que Java consegue diferenciar? Vou apagar aqui por sinal. Por que Java consegue diferenciar esses dois? Porque os tipos são diferentes. Certo? Então, como os tipos dos parâmetros são diferentes, Java consegue diferenciar. É importante ressaltar isso porque essas coisas todas funcionam só para deixar claro, né? Deixa eu compilar aqui. Minha main. Opa. Ó, construtor horário. Eu não salvei aqui. Eu mudei e não salvei. Então, como vocês podem ver aqui, os construtores, os métodos, eles têm mesmo número de parâmetro, mesmo tipo de parâmetro, mas isso não é um problema. E é importante mencionar que isso é diferente de Haskell, por exemplo, certo? Em Haskell, o tipo ser diferente é suficiente para você ter sobrecarga. Né? Um exemplo disso é o método read da classe read. As instâncias da classe read com R maiúsculo, né? O método R minúsculo. As instâncias da classe read implementam esse método com um tipo de resultado diferente, mas ele não tem nem parâmetro nenhum. E isso para Haskell é suficiente para determinar qual é a implementação que vai ser usada. Para Java não é. Para Java ter o tipo diferente, mas ter o nome igual, não é suficiente. Só para dar um exemplo, né? Vamos colocar aqui um int. Né? Se o tipo de resultado for diferente, isso deveria ser suficiente para esse programa compilar. Né? Se o tipo do resultado fosse suficiente para diferenciar duas implementações que têm os mesmos nomes de método e as mesmas listas de parâmetros, a mesma quantidade de mesmos tipos. Mas não é. Né? Ele reclama que esse método já está definido. Então, isso não é suficiente em Java. Ok? Então, como eu falei no começo da aula, desse vídeo, né, isso aqui, essa possibilidade de você definir diversos métodos ou construtores que têm o mesmo nome, mas listas de parâmetros diferentes, seja por causa de tipo, seja por causa de quantidade, seja por causa de ordem combinada com os tipos, é o que a gente chama de sobrecarga. Né? É uma das 4 formas de polimorfismo. Né? A gente já falou em coerção, né? A gente já falou agora em sobrecarga. Né? Polimorfismo paramétrico tem em Java também, mas eu acho que eu não vou conseguir falar no escopo dessa aula, mas a gente já viu em Haskell. Né? É aquele onde você define uma função que você sabe que ela tem um parâmetro, mas você não sabe qual é o tipo do parâmetro, diz que pode ser qualquer coisa, porque nesse caso é como se essa função tivesse implicitamente um parâmetro a mais, que é o tipo desse parâmetro. Né? Você tem o tipo do parâmetro como um parâmetro e o próprio parâmetro. Né? Então, nesse caso, que a gente tem é polimorfismo paramétrico, né? E ainda tem um 4º tipo de polimorfismo, que é o polimorfismo de inclusão. Né? Então, sempre que a gente fala de polimorfismo, a gente está falando de situações onde a gente tem funções ou expressões
que permitem que a gente trabalhe com valores de diversos tipos. O morfismo, polimorfismo, vem de muitas formas, né, do grego. E aí, nesse caso, forma aí se refere aos tipos, né? A gente tem funções ou expressões que trabalham com valores de diversos tipos diferentes. Bom, então isso era o que eu queria falar sobre polimorfismo. Agora falar um pouquinho sobre pacotes. Então imagina, eu tenho esses horários todos aqui e eu quero guardar esses caras em algum lugar. Eu quero fazer uma coleção de horários. Mas essa coleção pode crescer. Então usar um array simplesmente é muito trabalho, porque o array, apesar da alocação ser dinâmica, ele ainda tem tamanho fixo. Se eu quiser fazer com que a quantidade de elementos nesse array cresça além desse tamanho, eu tenho que pegar todos os valores que estão lá, alocar um array maior, copiar todos os valores para esse array maior. É meio chato você ter que ficar se preocupando com isso. Faz muito mais sentido você já ter uma implementação, por exemplo, de uma classe pronta, que já faz isso para você. E já tem em Java. Tem, por exemplo, a classe ArrayList. java.util.arraylist. Listinha. New java.util.arraylist. E aí, listinha a gente pode adicionar H1, H2, H3, H4. Pronto. Então, a gente pode criar uma coleção assim facilmente. A coleção em si, sendo completamente franco com vocês, não me interessa muito. Opa, tem um problema aqui. Eu acho que eu esqueci de salvar. Então, vamos compilar aqui. Ele reclamou de umas coisinhas aí que tem a ver com justamente o uso de polimorfismo paramétrico aqui em Java, porque ArrayList é uma classe onde eu acho que eu estou botando sintaticamente errado isso aqui. É uma classe que ela implementa uma coleção, né? Então, por ela implementar uma coleção, eu posso... um dos parâmetros que ela espera na hora que eu vou criar um objeto desse tipo é justamente qual é o tipo dos valores que eu vou guardar lá, porque Java pode fazer checagem disso em tempo de compilação. Então, nesse caso aí, terminou que eu mostrei um exemplo de polimorfismo paramétrico. Para quem está acostumado com template C++, é muito parecido, né? E isso entra muito em situações onde eu estou trabalhando com coleções ou com outros tipos de objetos que são reutilizáveis. Então, na hora que eu vou criá-los, eu posso dizer com que tipo de outros objetos esses objetos vão trabalhar. Mas não era disso que eu queria falar, isso ainda é polimorfismo. Eu queria falar de pacote. Então, eu criei aqui essa listinha, ela tem 4 elementos, mas isso não importa muito. O que importa é esse nome enorme aqui, java.util.arraylist. O que é isso? Bom, Java tem desde o começo, desde a primeira versão, um mecanismo para permitir que a gente não tenha que ter todos os tipos que estão visíveis na minha aplicação no mesmo nível. Ele tem um mecanismo que permite que você hierarquize nomes e também esconda certas partes do programa através dessa hierarquia de nomes, que é o mecanismo de pacotes. Algumas pessoas gostam de dizer que isso é um sistema de módulos, mas pelo menos no sentido clássico de linguagem de programação não é não, porque módulos tem a ver com compilação separada, com implantação separada, se você pensar em componentes, coisas assim. Então é um pouco diferente. O que Java tem basicamente é a maneira de você definir nomes que são escondidos, ou nomes que são hierárquicos. Hierárquico em que sentido? É que aqui eu tenho um pacote chamado Java, que dentro dele tem um pacote chamado Util, que dentro dele tem uma classe chamada ArrayList. E aí, dada essa hierarquia de 2 pacotes e uma classe, como é que eu uso essa classe? Bom, eu posso usar assim, dizendo, na classe Java, no pacote útil, essa é a classe Array, eu estou usando a classe ArrayList. Eu posso fazer isso assim, de maneira explícita. Não é tão comum, porém, geralmente, quando alguém quer usar classes que são de um pacote diferente do seu próprio, porque uma classe sempre pode usar outras classes que são definidas, sempre não, tem
casos excepcionais, mas em geral classes podem usar outras classes, elas enxergam diretamente outras classes definidas no mesmo pacote. Então, se essa classe aqui, a ArrayList, tivesse no mesmo pacote que minha main, então eu poderia usá-la sem isso aqui, mas ela não está. Então como é que eu faço para usá-la? Bom, eu simplesmente digo isso aqui, java.util.arraylist. Pronto, agora que eu importei, import, o nome completo da classe, esse nome completo de um tipo, de uma classe, ou interface, o que é que seja, ele é chamado de nome totalmente qualificado, ou do inglês fully qualified name. É o nome do tipo. Até agora a gente só viu um tipo, uma coisa para definir tipos, um mecanismo para definir tipos, que é classes, mas também tem interface, que a gente vai ver mais para frente. E tem ainda um outro que a gente não vai ver, que são enumerações. Então, o nome do tipo precedido pelos seus pacotes, começando no mais externo, indo para todos os mais internos até chegar no lugar onde a classe está. Certo? E a partir do momento que eu faço isso, eu não preciso mais dizer esse java.util. Notem que isso aqui é como se fosse só um apelido, certo? Como, por exemplo, em Python, quando a gente vai importar uma biblioteca, a gente pode dizer import tal coisa as outra coisa. Isso é uma maneira de dar um apelido para aquela coisa que a gente está importando para ficar mais fácil de usar. O import de Java é basicamente isso, só que o apelido sempre é o nome da própria classe. O apelido é o nome da classe sem a parte que qualifica ele. Certo? Quando a gente dá um import, o que a gente está dizendo é só isso. Eu posso usar, caso eu consiga enxergar, claro, pode ser que essa classe não seja visível fora do pacote, pode ser que ela não seja pública, porque tudo que é público é visível, mesmo fora do seu pacote, embora você ainda precise usar o nome totalmente qualificado para poder fazer acesso a isso, a essas classes, no caso, Então, o import basicamente diz, eu posso tirar isso aqui, está tudo bem. Certo? Eu posso tirar isso aqui, está tudo bem, na hora de usar dentro dessa classe. Ok? Então, pacotes servem para isso, mas aí pacotes, eles criam restrições de visibilidade. Então, tipos que são definidos. Quando eu falo tipos, é classes por enquanto. Tipos que são definidos dentro de um pacote só podem ser visíveis para outros pacotes se forem públicos. E os elementos desses, mesmo que o tipo seja público, apenas os elementos dele que são públicos podem ser usados em outros pacotes. Com uma exceção que eu vou falar mais para frente, que é protected, mas eu não vou falar disso agora. É um outro modificador de visibilidade. Por enquanto, o que a gente sabe tem private e tem público. O que é público pode ser usado entre pacotes. O que é privado não pode ser usado nem fora do mesmo arquivo. Deveria ter alguma coisa intermediária aí, do tipo, pode ser visto dentro do mesmo pacote, mas não entre pacotes. E tem, que é o que acontece quando a gente não coloca nenhum modificador. A partir do momento que a gente faz isso aqui, a gente está dizendo, por exemplo, que esse atributo aqui é visível dentro do pacote, mas não fora dele. Então, para isso ficar um pouco mais concreto, deixa eu criar aqui um pacote chamado tempo, e aí para isso, o que a gente vai fazer é salvar isso aqui dentro do diretório tempo. Então, salvei o arquivo, e aí dizer que essa classe aqui, ela está no pacote tempo. Se ela está no pacote tempo, ela tem que estar num diretório que tem exatamente o mesmo nome que esse pacote. Caso você esteja falando, por exemplo, tempo está dentro de um pacote chamado existência. Então, nesse caso aqui, eu tenho que criar primeiro um diretório existência, dentro dele um diretório tempo, e aqui eu coloco existência.tempo, certo?
Eu não coloco só tempo. Se você já mexeu com C# alguma vez na vida, pacotes são parecidos com namespaces de C#, mas eles são diferentes no sentido de que o nome do pacote sempre tem que estar completo. Ele é o nome do caminho totalmente qualificado do pacote, incluindo todos os pacotes mais externos. Certo? Em C# com namespaces, não. Se o pacote, o namespace, lá é namespace, né? Mas em C# seria, se o pacote tempo está dentro do pacote existência, eu só preciso dizer que aqui o pacote é tempo, no caso do namespace, né? Mas para Java não, eu teria que dizer o nome completo. Mas bom, não é o caso aqui, né? Aqui é só tempo. Então, criei esse pacote e coloquei a classe horário dentro. Aí deixa eu só conferir aqui, pronto. Agora eu vou apagar a classe horário desse diretório. E vou compilar primeiro a classe, né? Vamos compilar aqui horário.java. Está compilada. Agora eu vou compilar minha main.java. E... Opa, eu tenho que fazer um negócio aqui. Eu apaguei horário.java, mas não horário.class. Pronto. Aí agora, ó, quando eu vou compilar minha main.java, dá tudo errado. Nada mais funciona. E a pergunta é 10 erros. Qual é o problema? É que ele está falando de um símbolo que não pode ser encontrado. Né? Java está reclamando de um símbolo. Nesse caso, o símbolo é um nome de classe. E é justamente horário. A classe minha main, que faz uso de horário várias vezes, né, não consegue achar a classe horário. Por que ela não consegue? Porque eu a movi para um pacote. Agora, eu preciso ou colocar tempo.horário aqui, se eu colocar, só para mostrar, se eu colocar tempo.horário, já diminui a quantidade de erros, né? Mas eu posso ser mais esperto que isso e dizer que quero tempo.horário. Aí agora, quando eu vou compilar, ainda dá 4 erros. Ainda tem 4 erros. Vejam, ele não está mais reclamando que não consegue achar horário. Ele acha, horário está visível. Mas olha o que ele fala aqui embaixo, olha o que Java fala aqui embaixo. Horário não é, o construtor, né, horário int, não é público em horário, a classe horário. Não pode ser acessado fora do pacote. Esse é o problema. Porque os construtores aqui, eles não têm visibilidade pública, apesar da classe ter. Como eles não têm visibilidade pública, eles só são visíveis dentro do pacote. Então, ou eu movo minha main para o pacote tempo, ou eu faço isso aqui, ó. Public. Eu não vou nem mudar o construtor vazio ali porque eu não estou usando. Public, pronto. Agora os construtores são todos públicos, menos esse aqui, que ninguém está usando. Então, se eu compilar, ó, funciona. Eu agora consigo, inclusive, rodar minha main de novo. Então, a gente já viu que, primeiro, private, se uma coisa, normalmente é atributo, mas pode ser método também. Pode ser, inclusive, construtor, se eu não quiser que uma classe seja instanciada. Tem um padrão de projetos muito conhecido chamado Singleton, que a primeira coisa que a gente faz quando vai implementar ele é justamente esconder o construtor, tornando ele privado. A gente cria um método público que gerencia a criação de objetos daquele tipo. Bom, para garantir que a gente só cria uma instância daquele objeto. Então, privado só é visível dentro do arquivo. Só dentro do arquivo. Público é visível em todo lugar. Né? Pode ser que eu precise de um nome totalmente qualificado. Notem que para usar o construtor eu não preciso. Quer dizer, para usar esses métodos aqui eu não preciso, porque o tipo já tá importado. Né? Eu precisaria aqui, nos lugares eu preciso do nome do tipo no construtor, aqui, aí realmente eu preciso do nome totalmente qualificado, inclusive no construtor. Então, público é visível em todo lugar. E quando não tem modificador nenhum, é privado, ou é pacote, package. A gente diz que em Java, visibilidade tem 4 P's, que é P de privado, P de público, P de protegido e
P de pacote, né? Então aqui a visibilidade é pacote. Só é visível para outras classes dentro do mesmo pacote. A partir do momento que eu mudei horário de pacote, minha main não consegue mais acessar, porque minha main está no pacote anônimo. Note, não tem declaração de pacote nenhum aqui, né? Mas o pacote anônimo não é o pacote tempo, é um pacote diferente. Então ele não consegue usar, certo? Então, só mais uma coisa antes de terminar. Java tem um monte de pacotes para fazer um monte de coisa. Se for olhar lá numa das sessões que eu estou recomendando leitura do livro de Datel e Datel, tem uma lista de pacotes muito importante de Java. Java.lang é um que é particularmente importante, tanto que ele é tão importante que a gente nunca precisa importá-lo, certo? Ele é importado pelo compilador em qualquer programa. Inclusive, ó, aqui a gente está fazendo uso dele, porque a classe System, por exemplo, que a gente está usando aqui, ela é desse pacote java.lang, né? Ela é desse pacote, mas como esse pacote é especial, a gente não precisa importá-lo. Outro que é muito útil é o java.bom, útil, né? Que ele tem, por exemplo, diversas coleções, um monte de coleção, muita mesmo. A biblioteca de coleções de Java é muito rica e também inclui um pacote chamado java.util.concurrent, o java.util.concurrent, que tem classes utilitárias para você construir sistemas concorrentes e paralelos. Muita coisa também, muitas estruturas de dados diferentes, tipos numéricos que são seguros para múltiplas threads, onde você consegue, por exemplo, fazer incremento de maneira atômica, coisa assim, né? Então, tem vários pacotes, né? Entrada e saída também é muito, muito importante, né? Utilidades para manipulação de arquivos estão aqui, comunicação via rede, segurança aqui, inclusive geração de números aleatórios seguros também, né? Seguros do ponto de vista criptográfico nessa classe aqui, acesso ao banco de dados tem aqui, tem algumas aqui de interface gráfica, tanto Swing quanto a WT são exemplos disso, manipulação de XML, bom, enfim, por aí vai, né? Tem mais interface gráfica aqui, então Java tem um monte de pacotes que você pode usar, né? E aí, bom, a necessidade é que vai ditar se você usa ou não, o que você usa ou não. Então, bom, por hoje é isso, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Se cuidem.